Olá, 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília desta sexta-feira, dia 5 de maio de 2023. Este é o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Seja muito bem-vindo. Eu sou Sebastião Garcia e convido você para acompanhar comigo as principais notícias do dia. Governo envia ao Congresso o projeto de lei com política de valorização do salário mínimo. Percentual de famílias endividadas está em 78,3% e deve subir em julho. E ainda uma viagem a Cuiabá para conhecer a maior feira de turismo e artesanato do Pantanal. Tudo isso agora no Jornal do Empreendedor, segunda edição. O governo anunciou ao Congresso Nacional o projeto de lei com a nova política para a valorização do salário mínimo. De acordo com o Ministério do Trabalho, o projeto de lei prevê que os reajustes para a preservação do poder aquisitivo do salário mínimo corresponderão à variação do INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, acumulada nos 12 meses encerrados em novembro do exercício anterior ao reajuste. A variação seria acrescida da taxa de crescimento real do PIB do segundo ano anterior ao ano de referência. Em caso de crescimento negativo do PIB, o salário mínimo será reajustado apenas pelo índice de inflação. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou um decreto que antecipa o pagamento do 13º salário dos beneficiários da Previdência Social. Ao todo, 30 milhões de pessoas receberão um repasse em duas parcelas, maio e junho. Normalmente, os pagamentos ocorrem no segundo semestre do ano. Serão injetados 62,6 bilhões de reais na economia. Recebem o abono os segurados e dependentes da Previdência Social que, durante o ano de 2023, tenham recebido auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio reclusão. A parcela de famílias brasileiras com dívidas chegou a 78,3% em abril. A previsão é que esse percentual se mantenha nos meses de maio e junho, mas que suba 0,1 ponto percentual em julho. Para conversar sobre esse índice da Confederação Nacional do Comércio, eu recebo a economista Isis Ferreira. Oi, Isis, bom dia, tudo bem? Bom dia, Sebastião, bom dia a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Ótimo, obrigado mais uma vez, Isis, pela sua gentileza de conversar com a gente. Vamos fazer uma leitura desses números, Isis. Primeiro, eu queria entender que quando a gente fala de endividados, é preciso diferenciar entre os que contraíram dívidas e estão com a dívida contraída e que os contraíram dívidas e estão inadimplentes, né? Mas esse 78,3% corresponde a tudo, né? Exato. Quando a gente fala de endividamento, a gente precisa diferenciar o que é o endividamento da inadimplência. Nem sempre estar endividado significa estar inadimplente. A pessoa pode estar endividada, ou seja, ela contratou algum tipo de dívida, né? Ou seja, no cartão de crédito, um crédito pessoal ou qualquer outra modalidade, e ela pode estar pagando em dia, estar adimplente. O problema é quando ela não consegue pagar essa dívida e aí sim ela está sujeita a todas as penalidades, né? Além da incidência dos juros. Aí sim ela está numa situação ruim de inadimplência. Esse 78,3% do total de famílias é o número de endividados. Não significa que toda essa parcela esteja inadimplente, pelo contrário. A gente teve em abril 29% de pessoas, de famílias, né, inadimplentes, número menor, obviamente. E é um percentual que até caiu, a inadimplência até caiu, embora a gente tenha um número alto ainda de famílias endividadas, mas a inadimplência, de certa forma, está num contexto de moderação. Isso tem a ver com uma melhora recente que a gente viu na inflação e também no mercado de trabalho formal, que tem contratado pessoas com menor nível de escolaridade. E esses dois fatores têm levado a uma melhora aí nos últimos meses na renda das famílias e no orçamento. E isso tem feito com que a inadimplência tenha, de certa forma, parado de crescer, o que é uma boa notícia num contexto em que as famílias sofreram muito no ano passado, né, com uma inflação alta, e isso levou também a maior necessidade de contratação de dívidas. Mas o que a gente tem agora
é um momento em que o endividamento parou de crescer temporariamente, justamente porque o crédito está mais seleto e mais caro, né? Os juros de mercado no crédito para as pessoas físicas, ele atingiu, em média, quase 60% ao ano, considerando todas as modalidades. Foi um aumento aí de pouco mais de 8 pontos percentuais em um ano. Então, a gente tem visto um custo do crédito aos consumidores elevado, e isso naturalmente faz com que as pessoas reflitam um pouco mais ao contratar dívidas. Então, a gente está num contexto em que o endividamento parou de crescer, a inadimplência também a gente também tem uma leve moderação, mas ambos estão em níveis elevados e a gente espera aqui que esse endividamento volte a crescer no segundo semestre. É bom a gente lembrar que a gente está no momento em que o nível de atividade da economia deve se reduzir e também isso deve impactar nas contratações com carteira assinada, que a gente também espera uma desaceleração. Então, as pessoas precisam ficar mais atentas a esse cenário. Não, então, é uma notícia boa, né, que o número de inadimplentes quase que estabeleceu, a gente diria, mas essa preocupação lá para julho, a partir de julho, né, e aí toda essa questão da nossa macroeconomia, que talvez seja a grande interferência. Mas, historicamente, é assim, Isis? É o segundo semestre, um pouco mais essa preocupação mesmo, não há nada de surpreendente nisso? Não, na verdade, a gente tem um cenário para esse ano em que o endividamento deve atingir uma nova máxima. Desde 2019, que a gente vem tendo um comportamento de aceleração na proporção de endividados. Até então, desde o início da nossa pesquisa, né, ela começou em 2010, até 2018, 2019, a gente tinha momentos em que os juros cresciam e o endividamento caía, o que é o esperado, né? Porém, de 2019 em diante, esse cenário mudou. A gente teve alta na proporção de endividados, mas a gente também teve alta nos juros, principalmente agora no pós-pandemia. No pós-pandemia, né, de 2021 para cá, houve uma aceleração nesse endividamento dos consumidores no momento de alta dos juros, o que não era o que a gente vinha observando antes. Para o segundo semestre, a gente espera essa alta na proporção de endividados, muito em razão de que a gente vai ter mais volatilidade nos preços, né, na inflação, então isso deve levar a uma necessidade de crédito maior. E as pessoas têm que ficar atentas aos juros que vão continuar altos, tá? Então, quem já está inadimplente vai ter o desafio de continuar com uma dívida que vai seguir custando muito caro. Não, bom, essa é a preocupação. A gente vai voltar a conversar sobre isso, é claro, imagino, até o final desse semestre e ainda no início do outro. Por hoje, Isis, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui com a gente, viu? Obrigada, pessoal. Boa tarde. Vamos lá. Terminou no Rio de Janeiro o maior evento de tecnologia do mundo. Pela primeira vez no país, o Web Summit reuniu empresas de 91 países e colocou o Brasil no mapa global de inovação. Acompanhe na reportagem de Márcio Fontenelle. Mais do que negócios e exposição de marcas, a Web Summit Rio trouxe experiência para os empreendedores presentes e criatividade, como essa startup que usou a viagem virtual sobre a Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, para mostrar a proposta da empresa. Liberdade de poder pagar as taxas públicas de forma parcelada. A gente trouxe aqui hoje uma experiência em realidade virtual para mostrar que é tão simples quanto fazer um voo de asa delta no Rio de Janeiro deve ser pagar. Então a gente tem que pagar e receber, tem que ser uma jornada simples, onde as pessoas não tenham atrito, e a Cateno foca em criar um mundo mais simples, onde fazer negócios e consumir seja fácil para todos. E quer saber qual é a sensação? O Lucas, que veio para conhecer o que há de mais moderno em negócios, conta. Foi uma experiência bacana, realmente a sua mente parece que você está dentro daquele, tá no Asa Delta e tudo, dá para olhar em volta, a experiência é muito bacana. Do céu para o asfalto.
No estande dessa empresa de tecnologia e inovação, era possível se tornar piloto de Fórmula 1, ainda que por alguns minutos. É muito bacana, você se sente um piloto de verdade ali, pelo menos por um pouquinho aqui, já dá para ter essa experiência, muito bacana. E se para o público o Web Summit Rio foi uma experiência única, para os expositores não foi diferente. A Mariana veio direto de Brasília. A startup que ela fundou em 2019 analisa o comportamento e o sentimento dos usuários de redes sociais. Para a empreendedora, a oportunidade de negócios gerada aqui foi única. Foi uma experiência incrível. Eu acho que eventos como o Web Summit só agregam e trazem incentivo para a inovação e tecnologia, não só no Brasil, como em toda a América Latina. Então, os negócios estão muito bem. Eu acho que um evento como esse é importante para você se conectar com empresas, com outras startups e fazer negócios também. Oportunidade que também abraça empresas que já estão consolidadas no mercado, mas buscam o reconhecimento do público, como essa, que é de Portugal. Esta é a primeira vez no Rio e a experiência está a ser ótima. Nós temos conseguido, de facto, ter momentos únicos de partilha de experiências, quer relacionados com o caminho que todas as empresas do setor energético estão a fazer na descarbonização, muita partilha de experiência, muita partilha de projetos bons. 21.367 visitantes de 91 países. 974 startups, representando 28 setores industriais, 400 palestras. O último dia do Web Summit Rio é a certeza de que investir em um evento como esse é um bom negócio. Pela primeira vez fora da Europa, a estimativa da Prefeitura do Rio é que o maior evento de tecnologia e inovação do mundo consiga injetar na economia do estado mais de 1,2 bilhão de reais. Isso porque a cidade vai sediar o Web Summit até 2028. Espero que todos vejam o Web Summit Rio como algo transformador no Brasil, na América Latina e na cidade do Rio de Janeiro. E aí a gente espera ver cada vez mais pessoas, né? A gente teve aí um evento que vendeu todos os ingressos, faltando quase um mês para o evento. E a gente tem cerca aí de 30 mil pessoas quase nessa primeira edição, que eu acho que é um sucesso. Para as instituições que apoiam as micro e pequenas empresas do país, como o Sebrae, um caminho de ouro para abrir as portas comerciais do mundo. Para nós o balanço é super positivo. Nós trouxemos mais de 80 clientes de todos os estados brasileiros para esse evento. O feedback que já tivemos é que vários fizeram contatos com potenciais compradores dos negócios, dos produtos e serviços das empresas. Alguns já começaram a fazer negócios com traders e parceiros internacionais que estavam aqui e até proposta de investimentos. O Web Summit também começa a projetar o Brasil no mapa global de inovação por ser um evento internacional de grande renome e expressão em vários países do mundo hoje em dia. E no próximo bloco, em Brasília, concurso incentivo ao empreendedorismo cultural através do hip hop. Nós voltamos já já. Muito bem, estamos de volta com o Jornal do Empreendedor, segunda edição ao vivo de Brasília. E olha, a 30ª edição da Feira Internacional do Turismo do Pantanal está em Cuiabá até domingo. O evento é uma oportunidade de negócio para quem atua na cadeia turística e cultural que prestigia esse bioma. Veja na reportagem. As mãos habilidosas da artesã Gilaine tecem com paciência e maestria esse que é um dos símbolos da vida pantaneira. O ofício foi ensinado de mãe para filha há 3 gerações. É assim, empreendendo através da tradição das redes ribeirinhas, que ela busca uma fonte de renda para a família. A gente tem um sonho de sobreviver apenas do que a gente produz. Hoje a gente abriu uma página no Instagram, né, e a gente consegue, através das redes sociais, divulgar o nosso trabalho para o mundo todo. As redes ribeirinhas fazem parte das peças de acervo de 65 artesãos selecionados para expor durante a FIT Pantanal 2023. O público que comparecer à maior feira do turismo em Mato Grosso vai encontrar peças exclusivas, repletas de detalhes e carregadas de identidade cultural. A nossa potência em Mato Grosso em artesanato hoje é muito grande lá fora. As nossas redes são nossos carros-chefe, as nossas redes, a nossa viola, a madeira. Todos os artesãos que estão aqui hoje irão participar
para eles terem uma visão de empreender, para eles terem uma visão de comercializar, de expor o artesanato, não só em Mato Grosso, como fora do Brasil. A FIT Pantanal é uma grande oportunidade para que empresários do segmento turístico de Mato Grosso mostrem todo o potencial da cadeia produtiva do estado em escala internacional. Além disso, a feira proporciona a esses empreendedores capacitação técnica, principalmente nesse cenário pós-pandemia. É aí que entra o SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, que é um dos parceiros na realização da feira e responsável por ministrar oficinas que tratam de temas ligados à sustentabilidade e produtividade na cadeia turística do Pantanal. Para Marisbete Gonçalves, gestora de turismo do SEBRAE Mato Grosso, o cenário pós-pandemia abriu uma janela de oportunidades para quem já atua no segmento turístico e também para aqueles que desejam entrar nesse mercado. Fizemos o lançamento de 10 roteiros turísticos, contemplando 11 municípios, os quais o SEBRAE tem atuado nos últimos 3 anos por meio do programa Pro Pantanal. Há mais de 20 anos, o SEBRAE apoia o turismo com um equipamento que transformou a realidade do estado de Mato Grosso, trazendo grandes eventos nacionais e internacionais para Mato Grosso, o que oportunizou a troca de conhecimento, os negócios que podem surgir a partir dessa visita das empresas aqui. Então, esse equipamento turístico é um patrimônio hoje do estado de Mato Grosso. É muito importante não só dar a oportunidade de produzir e gravar uma música, como também mostrar os caminhos corretos e como distribuir a obra legalmente, gerando renda ao artista. Olha, a partir dessa ideia que vamos falar agora sobre empreendedorismo, tendo como referência o projeto Hip Hop Sem Fronteiras. Por isso, eu recebo aqui nos estúdios do Canal Empreender o produtor musical, escritor, DJ e criador do projeto, Rafa Santoro. Rafa, seja muito bem-vindo, prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é meu, muito obrigado. Muito obrigado a você pela disponibilidade e gentileza de aceitar o nosso convite. Antes de falar do projeto, você viu que eu usei uma frase sua, né? Essa frase aqui de abertura é uma frase sua, para a gente falar da importância desse cenário, da música, da cultura, do hip hop, enquanto negócio, enquanto empreendedorismo, quanto gera de emprego, quanto gera de renda isso também. Qual é o cenário que a gente tem aqui no Distrito Federal? Bom, antes de mais nada, o hip hop está completando 50 anos, né? A cultura hip hop em si, né? Esse ano, então, está sendo mobilizado no mundo inteiro, né? Várias coisas estão sendo feitas e, principalmente, colocando na cabeça dos artistas que eles têm que ser empreendedores, eles têm que trabalhar como empresa se querem realmente divulgar e que sua música, sua arte vá bem longe, né? Uhum. E uma das primeiras coisas é você conseguir subir essas músicas hoje em dia. Você não grava mais igual antigamente, né? Uma coisa física. Você sobe isso para as plataformas digitais. Mas se você não tiver se registrado legalmente e não mandar isso de forma correta, você não monetiza e você não recebe o que você pelo seu trabalho de você ter feito como artista, entendeu? E essa produção aqui é de alto nível em Brasília. A gente tem um material, inclusive, produzido por você, sim, que eu queria que a gente rodasse, e vai ouvir um pouquinho do hip hop também, que você me fale sobre esse conteúdo também. Enquanto a gente... Vamos ouvir um pouquinho do hip hop que a gente tem aqui nesse material? Não, nesse não temos áudio, mas eu queria que você me falasse do nível de produção do material artístico que a gente tem aqui. Isso deve ser de algum show, né? Recente aqui no DF, mas o que acontece é que a gente, no DF, é um dos principais polos do hip hop nacional, né? Então, a gente fala muito do eixo Rio-São Paulo, mas Brasília sempre esteve junto, desde o início, né? Aqui no final dos anos 80, já tinha um grupo gravando, já tinha lojas, já tinha gravadora. Então, o empreendedorismo, o mercado, se criou muito cedo aqui, entendeu? No DF. Então, é muito importante ressaltar isso. Lógico, Brasília tem uma vertente cultural forte, vem lá desde o rock também, mas hip hop também, a música exatamente, como um todo também, né? Essa cultura das periferias cresceu muito. Ótimo. Então, vamos falar do projeto, o projeto Hip Hop Sem Fronteiras. Qual é a ideia desse projeto? Olha, o Hip Hop Sem Fronteiras é um concurso de rap online. O cara, ele se inscreve, manda um vídeo pelo celular dele cantando, né? E ele vai concorrer para ser um dos 10 finalistas que vão gravar uma coletânea que vai ter uma distribuição digital no mundo inteiro.
né? E o primeiro colocado vai gravar um videoclipe com o renomado cineasta Leandro G. Moura, que é um dos caras que faz videoclipes para artistas como Hungria, Guindaste 121, Atitude Feminina, Tribo da Periferia, grupos famosos do cenário nacional. Então, e a ideia é incentivar, né? A ideia é incentivar e a ideia é a gente ter artistas realmente que não estão ainda no sistema das plataformas, que não lançaram nada ainda. A gente realmente, do começo, no início da carreira, esse é o objetivo do festival. E eu vi que vocês têm uma preocupação grande e que ótimo com inclusão também. Com inclusão, exatamente. Então, é isso que a gente quer. A gente não quer artista que já está no sistema, já está nas plataformas, já lançou música. A gente quer aquele artista que está realmente começando, que precisa de apoio, oportunidade, para poder colocar sua música legalmente e ser distribuído pela coletânea, que vai ser distribuído pela GRV Produções, mundialmente em todas as plataformas. Como é que é esse processo agora? As inscrições estão abertas? Estão abertas até dia 30 de maio, tá? Até o final do mês. E aí é um corpo de jurados especializado, gente que já tem mais de 30 anos dentro do métier, da cultura hip-hop, vão julgar isso, vão escolher os 10 primeiros, e a gente vai divulgar isso, aí vai começar a produção musical desses grupos, né? Depois a gente vai ensinar eles como se lidar com as plataformas digitais, mostrar o que ele tem que fazer, onde que ele tem que se registrar, como que ele tem que... o que ele tem que fazer, quais documentos que ele precisa para ele ser autor independente, para poder monetizar. E aí a gente vai fazer a gravação do videoclipe e lançar tudo isso nas plataformas. Rapaz, é fantástica a iniciativa. Para geração de emprego também, né? Para oportunidades, né, Rafa? Claro, porque você está gerando emprego de alguma forma, entendeu? Por exemplo, para fazer um videoclipe, você gera muitos empregos, você entendeu? É toda uma equipe que você vai ter que contratar para trabalhar, para fazer, para filmar, para fazer toda essa parte, né? O audiovisual, ele está intimamente hoje em dia ligado à música. Hoje você não consegue mais separar a música do audiovisual. O critério que você disse, então, só repetindo, é que alguém que já não tenha, que ainda não tenha nada. Que ainda não tenha nada. É novo, né? E aí, quanto ao enfim, é só para Brasília, para o país inteiro? Como é que DF e em torno. DF e em torno, toda essa região do nosso glorioso quadradinho aqui, então. Exatamente. Você já tem muita demanda? Como é que está esse processo? Cara, as inscrições começaram dia 1º, né? Mas já estamos recebendo cara. Já estamos recebendo e estamos tirando muitas dúvidas, né? Porque a gente foi um pouco meticuloso nessa coisa do regulamento, então as pessoas têm dúvidas e a gente já vai tirando, né? Quase todo dia respondendo as perguntas. Mas tem que ser. Eu imagino que vocês vão ter muito trabalho aí para selecionar. Sim, com certeza. Eu queria agora sim ouvir um pouquinho do hip hop que a gente fez referência aqui, de um material que tem, né, Rafa? Isso. Que é produzido, inclusive, eu acho que por sua equipe. Então, isso aí foi uma direção do Leandro G. Moura, é um clipe acústico do grupo Atitude Feminina, né? Da música Fala Comigo, que é muito boa. Esse grupo tem 23 anos, é um grupo de mulheres pioneiros de São Sebastião, aqui da região do DF, e é um clipe acústico, né? Vamos ouvir então. Uma palhinha só para a gente entender, esse não é exatamente o que você fez referência. Não, mas o cantor é o X do Câmbio Negro, uma das maiores bandas de rap nacional, que é da Ceilândia, e uma das maiores bandas do Brasil, cara. Então é uma boa referência. Eu acho que quem dirigiu o script também foi o Leandro G. Moura, se eu estou enganado. Mas a gente já vê aí pela qualidade do quanto se tem aí de potencial no nosso quadradinho. E eu estou falando nada menos com Rafa Santoro, quem é de Brasília conhece muito bem, filho de Cláudio Santoro, compositor e maestro, conhecidíssimo aqui, né, Rafa? Então você tem uma história. E da dona Gisele Santoro também, bailarina. Então quem é de Brasília, e aí quem é do cenário musical brasileiro, conhece muito, que é uma referência enorme para a gente falar desse material aqui, trazer cultura cada vez mais para dentro do empreendedorismo, do peso que tem isso para a nossa economia e da importância que tem, né, Rafa, para a vida das pessoas. Sim, com certeza. Eu vim de uma família de artistas, né? Então eu cresci nesse meio, mas você vê meu pai que veio da música erudita, da música clássica, minha mãe do balé clássico e tudo mais. Lá em casa eram duas coisas obrigatórias, a gente fazia dança e música, né? Mas assim, a escolha da sua profissão em relação a
Se você fosse artista, não era obrigatório. E também na escolha do tipo de música que você fosse fazer. Então, meu pai nunca foi, vamos dizer assim, contra. Ao contrário, sempre me apoiou, enquanto estava vivo, nas decisões que eu tomei em relação à minha carreira. Eu fui muito na área da tecnologia de música, eu me formei como engenheiro de som, e aí comecei a produzir música eletrônica, que, claro, e o hip hop, por questão da filosofia do hip hop mesmo, que é uma coisa muito revolucionária, tem muito a ver com o que o meu pai também passou, né? Então, por isso que eu acho que eu segui mais esse caminho. Rafa, parabéns pela iniciativa, sucesso Obrigado. Nesse trabalho, foi uma honra recebê-lo aqui. Obrigado, viu? A honra é minha, obrigado pela oportunidade. Muito bem, vamos encerrar o Jornal de hoje então. O Jornal do Empreendedor fica por aqui, outras notícias ao vivo. Você acompanha na edição das 7h30 da noite. Uma ótima tarde para você, ótimo fim de semana, ótimos negócios e até mais.